Fala pessoal, vamos começar aqui a atividade prática, né, daquele desenho que a gente já fez o estudo, e essa aula vai ser bastante longa, tá? Por quê? Porque tudo que eu já passei para vocês na aula, acho que foi a aula 12, falando sobre a estrutura do programa, onde eu informei cada código, eu vou estar revisitando esses códigos para dar uma explicação melhor na medida que a gente for fazendo a programação dessa peça, tá bem? Então já deixei até aqui escrito, que isso aqui depois eu posso imprimir, tá? Tá no próprio SyncEdit. Eu vou deixar um arquivozinho em PDF desse programa que vocês vão ver, né? Essa construção, para que vocês possam conferir como gabarito. Mas se você está vendo essa aula aqui agora e já viu todas as aulas e se sente capaz em fazer a programação dessa peça, por favor, tente, tá? Pausa aqui o vídeo ou assiste em outro momento e começa a fazer pelo menos a programação, já que a gente já tem o planejamento dessa peça. Tenta fazer a programação do primeiro lado e depois você vem aqui voltar a assistir essa aula, tá? Eu não sei nem se eu vou conseguir concluir todo o primeiro lado nessa aula, não quero que ela fique muito longa, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Ó, eu vou baixar um pouco aqui essas definições, quando a gente for precisando eu vou voltando aqui, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu vou colocar um nome para o nosso programa. Vou colocar aqui O, tá? 0001, então tá 2, tá aqui proposta underline CNC, tá bom? Beleza. Agora nós vamos fazer a definição do bloco de segurança. Então, com G90, G21, G95 e G40. Tudo isso daqui que eu digitei é o nosso bloco de segurança. Tá certo? Segurança, né? Segurança. Ponto e vírgula com fim de bloco, tá? Acho que o ponto e vírgula pode vir aqui também, não tem nenhum problema não. Olhem só, só realinhando aqui os ponteiros da gente, tá? Estou definindo aqui um bloco de segurança para que a minha máquina esteja preparada para o meu modo de trabalho, né? Que vai ser com coordenadas absolutas, trabalhando com programação no sistema métrico, né? Que é em milímetros. Eu até tinha esquecido disso, o próprio SyncEdit, ele já dá, ó, eu aproximei aqui o cursor do mouse, pelo menos aqui no G21 ele informou. Deixa eu ver no G90. G90 não, G95. Também não está informando, mas eu deixei aqui para a gente ver. E aí, esses modos de trabalho são necessários, tá bom? Então aqui, programação em milímetro. O G95 vai ser para programação do avanço em milímetro por rotação. E o G40 vai cancelar a compensação de raio. Se você quiser, por exemplo, trabalhar em polegada, receber um desenho todo em polegada, Diego, não tem problema. Você usa, vou até deixar separado aqui, ó, o G21 em milímetros, G20 para trabalhar com polegada, G95 para trabalhar em milímetro por rotação, G94 para trabalhar com milímetro por minuto. Tá vendo? Então, se você tiver outro parâmetro do fabricante de ferramenta, você pode aplicar aqui o parâmetro que ele colocou lá. Já o G40, ele cancela a compensação de raio. E seus códigos que cancelam ele, né, o G40, são esses outros dois, o G41 e o G42. Então isso aqui é um grupo de código. E o que seria esse cancelamento aí da compensação de corte, né? Compensação do raio de corte. Cancela a compensação de corte, não, cancela a compensação de raio do corte. Tá bom? Então o que seria esse cancelamento e o que seria essa compensação? Porque é necessário compensar o raio da ferramenta. Eu vou trazer aqui para a gente entender isso, o nosso quadro, né, virtual aqui, e a gente vai entender isso aí melhor. Vejam bem, adotando que a gente vai fazer uma usinagem, né, de qualquer peça que seja, né, a ideia é sempre essa, tá? A ferramenta na parte traseira em relação à placa, tá? A gente fala tá atrás da máquina, mas é assim, o termo do jeito que a gente fala, mas é torre traseira, tá bom? Aqui está o zero peça e aqui está a peça, beleza. Quando a gente começar a usinar, né, a ferramenta vir aqui, né, começar a fazer o trabalho daqui de usinagem, a gente vai ter um corte em um sentido, né? Então vejam bem, o sentido que está acontecendo aqui do corte, deixa eu pegar uma setinha aqui, deixa eu colocar essa seta para cá, é esse aqui, né? É nesse sentido aqui, é isso, a ferramenta está se encaminhando para cá. E aí, todo esse trabalho da ferramenta fazer essa usinagem, para ela conseguir saber onde é que está o zero peça, onde é que está o diâmetro, onde é que está tudo, foi feita a partir de um preset. Então, a ferramenta foi presetada. O que é um preset?
é em dizer onde é que está a ponta da ferramenta para a máquina, para a memória da máquina. Então, assim como a gente diz onde está a face da peça, né, que também é um preset, porém, da face da peça, que é o zero peça, eu também faço um preset da ponta da ferramenta, porque tem ferramentas que são maiores, são menores, então cada uma tem a sua diferença. E essa referência de preset, ela adota geralmente uma referência fixa da máquina, tá bom? Nesse caso aqui pode ser o zero máquina, pode ser uma referência da torre, isso pode acontecer também. Bem, mas o que eu quero mostrar aqui, toda vez que a gente for fazer um preset, vou aumentar aqui a imagem agora, tá? Toda vez que a gente for fazer um preset, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer isso. Se eu for encostar com a ponta da ferramenta na face, eu vou pegar a ponta da ferramenta e encostar na face, né? Eu tracei uma linha aqui torta, mas é isso aqui, pronto, encostei na face. Beleza, estou com a ferramenta já, ela já sabe onde é que está a face da peça. E agora eu vou pegar a ferramenta e encostar agora no diâmetro, vou vir com ela aqui e descer, pá, até encostar no diâmetro. Então quando eu encostar no diâmetro da ferramenta, da peça, eu vou criar outra linha aqui. Então a máquina cria automaticamente, né, essas duas linhas, e a intersecção dessas duas linhas é o ponto de referência da máquina para essa ferramenta. Tá bem? É como se a máquina entendesse que a ponta da ferramenta está aqui. Tá entendendo? E a gente tem que fazer isso para todas elas. Ferramenta 1, ferramenta 2, ferramenta 3. Todas as ferramentas que a gente for utilizar. Então a gente vai utilizar 7, então as 7 vão ter que fazer esse processo. Então olhem bem. Quando a gente faz isso, como eu mostrei a vocês, a gente está referenciando em X, né, e em Z, e criou aqui um ponto de referência para a ferramenta. Quando a ferramenta for fazer usinagem que do diâmetro ou da face, ela está levando em consideração sempre esse ponto. E estão percebendo que esse ponto não faz parte da ferramenta, porque toda ferramenta ela tem um raio que geralmente vai ali em torno de 2 décimos até mais de milímetro, tá bem? Depende do tamanho da ferramenta. Então, esse raio, devido a existir esse raio, ela não é que na Viva, quem usina ou quem vai, né, para o ponto de usinagem, está sendo essa referência aqui. Tá? Então, quando eu mando lá para x de 30, z de menos 2, quem está indo é essa ponta aqui, imaginária. E aí o que, é que a gente faz? A gente compensa esse erro, compensa para dizer à máquina, não, a máquina, a referência está aí, beleza, mas você faça uma compensação e porque essa ferramenta ela tem um raio na ponta. Então a gente informa fisicamente em uma tela da máquina o valor do raio da ponta da ferramenta e no nosso código a gente tem que dizer para que lado é essa compensação. Porque essa compensação pode ser para esse lado, como pode ser para outra orientação, pode ser para essa outra orientação, pode ser em 360 graus, qualquer lado aqui. Depende de onde está a ponta da ferramenta. E aí, devido a isso, eles criaram o quê? Então vamos fazer o seguinte. Quando essa referência estiver de um lado, vai ser uma compensação, vamos supor, compensação à esquerda. Quando estiver do outro lado, compensação à direita. Pronto. E aí matou a charada, tá? Matou o problema aí. E é isso que a gente vai fazer. A gente tem que aplicar esse código de compensação de raio para que a usinagem aconteça com a ferramenta, tá? Sempre a ponta da ferramenta fazendo a usinagem e não esse ponto imaginário, ok? E aí são os dois códigos, o G41 e o G42. O G41 é a compensação de raio à esquerda e G42 compensação de raio à direita. Muita gente, eu acho que 99% dos programadores decoram assim. Eu vou usar G41 quando for fazer torneamento interno, vou usar G42 quando for fazer torneamento externo. Só que assim você não está aprendendo, porque pode acontecer um problema aí de uma mudança de torre e você se confundir. Tá bem? Ou até mesmo mudança do sentido de usinagem, você vai usinar de dentro para fora, algo do tipo. E aí também já muda esse G, já não vai ser mais G41 ou G42, vai inverter, tá bem? Então G41 e G42 só são esses dois códigos que compensam ou a esquerda ou a direita. E o G40 é o quê? O G40 cancela a compensação de raio. É como se eu dissesse assim, ó, máquina, eu quero voltar a utilizar essa referência imaginária. Então muitas vezes a gente usa o G40 para quê? Para afastar a ferramenta, para aproximar a ferramenta, porque essa diferençazinha pequena aqui não causa tanto impacto, tá? Mas quando eu vou fazer o contato com a peça, é interessante estar fazendo a compensação de raio, principalmente no acabamento. Eu geralmente utilizo no acabamento, porque no desbaste sempre a gente deixa sobre metal, então não tem problema. Mas no acabamento eu costumo utilizar a compensação de raio obrigatoriamente para poder calibrar a peça do jeito que eu quero. Tá ok? Como é que vocês vão entender isso aqui comigo? Eu aprendi isso daqui com um professor
lá de São Paulo, e lembro até hoje o nome dele era Pedro, não sei se ele faleceu, mas acredito que não, era bem novo, e eu nunca mais esqueci, tá? E é assim que eu passo para todos os meus alunos. Vocês vão decorar isso aqui de uma maneira bem fácil. Vejam só, imaginem, eu vou diminuir aqui um pouco essa imagem, tá? Deixar ela aqui, pronto. Imaginem aqui, vou botar aqui, um perfil, tá? Aqui um perfil, a gente vai usar 2 diâmetros, pronto. Tem esses 2 diâmetros aqui. Deixa eu trazer isso para cá, pronto. Tem esses 2 diâmetros, tá bom? O que a gente vai fazer para saber se vai usar G41 ou G42? Eu vou colocar um triângulo para representar a ferramenta, tá bom? Então, nossa ferramenta, se tivesse aqui, ó, pronto, minha ferramenta está aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro definir algumas coisas. Primeiro de tudo, qual o sentido de corte? A gente já viu, como eu expliquei para vocês, eu apaguei a imagem aqui, a seta, né? Que a gente vai usando nesse sentido, né? Quando vai fazer um torneamento externo. Então, eu vou estar trabalhando, deixa eu colocar aqui de novo a seta, deixa eu inverter ela, vou estar trabalhando para esse sentido. Então, primeiro de tudo, é isso. Saber qual é o sentido de corte. É esse aqui, massa. O sentido de corte é esse aqui. Ok. Aí o que é que eu faço? Eu imagino que o perfil da peça, essa silhueta dela aqui, ó, é como se fosse um meio fio. Ou para alguns lugares aqui, alguns estados aqui do Brasil, é também conhecido como guia, né? Então é como se fosse uma guia, tá? Aquela que separa a linha d'água da calçada, ou do asfalto, né? Então ali é um meio fio. Então você vai se imaginar que está ali sobre o meio fio, acho que muita gente já fez isso quando era criança, se equilibrando no meio fio, né? Quando você está ali se equilibrando no meio fio, muitas vezes, né, para conduzir o equilíbrio, o que é que você faz? Você, né, abre os braços aqui para um lado e para o outro, não é isso? Para poder se equilibrar melhor. O que é que você vai fazer nessa regra de andar no meio fio? Você vai andar no mesmo sentido do corte. Então, o corte está indo nesse sentido aqui, né? Nessa imagem aqui, vindo para a esquerda. Então, eu vou andar no mesmo caminho da ferramenta, tá bom? Beleza, vou botar as mãos aqui, ó, com a seta, como se fosse a gente andando, simulando que a gente está andando nesse sentido, tá bem? O que é que eu vou fazer agora? Eu estou com os braços abertos, andando na guia, nesse sentido, como vocês já viram, e agora eu vou olhar para os lados e ver de que lado do meu braço a ferramenta está. Se vocês observarem, imaginarem como eu estou imaginando, a ferramenta está aqui, ela está no lado direito de quem estivesse andando aqui nessa guia, né? E aí se equilibrando. Então está no lado direito. Se está no lado direito, eu vou utilizar G42. Pô, professor, isso aí dá certo? Dá. Para qualquer situação. Para qualquer situação. A gente vai utilizar essa mesma técnica para tratar do fresamento. Se eu aumentar aqui para vocês verem, ó, olha só. Vou pegar aqui nessa imagem. Aqui ele está fazendo um torneamento interno, né? Ó, torneamento interno. Vindo aqui fazendo torneamento interno. Então essa simulação dá no mesmo. É como se eu tivesse aqui, fazer uma bolinha menor, né? Não diminui mais não. Mas deixa eu aumentar mais então a imagem. E estou me enrolando aqui. Peraí. Aumentar mais aqui a imagem. Pronto. Vejam bem. Como se eu estivesse aqui, né? Perfil interno. Vou abrir meus braços. Vou abrir aqui meus braços e vou andar no mesmo sentido de corte da ferramenta. A ferramenta está andando para cá, tá? A ferramenta está para cá. Está vindo para cá. Então vou também caminhar nesse sentido. Sobre o perfil, né? Que é o perfil interno. E eu vou olhar, a ferramenta vai estar do lado direito ou esquerdo? Vai estar no lado esquerdo. Então vai ser G41, a ferramenta vai estar aqui dentro. O G41. Legal? Então isso aí é o que explica a aplicação do G41 ou do G42 durante a sua usinagem da sua peça. Tá bem? Deixa eu voltar aqui para o desenho da gente e para a situação. Então aqui eu estou cancelando. Por que eu estou cancelando? Porque eu não sei como é que estava, é uma função modal, né? Então, não sei como é que estava esse programa antes, quem programou, quem executou algum programa de outro programa da máquina, né? Como é que estava a situação antes. Então, eu já deixo ele cancelando já no cabeçalho do meu programa com o G40, tá ok? Eu vou pausar essa aula por aqui, a gente vai retomar na sequência para fazer a usinagem dessa peça, tá bom?